poesia, navegação e uma ilha misteriosa. É isso que você vai ver no poema do dia. A ilha ninguém achou, porque todos a sabíamos. Mesmo nos olhos havia uma clara geografia. Mesmo nesse fim de mar, qualquer ilha se encontrava, mesmo sem mar e sem fim, mesmo sem terra e sem mim. Mesmo sem naus e sem rumos, mesmo sem vagas e areias, há sempre um copo de mar para um homem navegar. Nem achada e nem não vista, nem descrita nem viagem, há aventuras de partidas, porém nunca acontecidas. Chegados nunca chegamos, eu e a ilha movediça, móvel terra, céu incerto, mundo jamais descoberto. Indícios de canibais, sinais de céu e sargaços, há aqui um mundo escondido, geme num búzio perdido. Rosa de ventos na testa, maré rasa, aljofre, pérolas, domingos de pascuelas, e esse veleiro sem velas. Afinal, ilha de praias. Quereis outros achamentos além dessas ventanias, tão tristes, tão alegrias? Esse é o segundo poema do livro Invenção de Orfeu, que foi publicado em 1952 pelo poeta brasileiro Jorge de Lima. Esse é um poema que fala de uma aventura. Aliás, todo o livro do Jorge de Lima, de certa maneira, pode ser lido como um livro que, entre alguns temas, fala do tema de aventura. Mas hoje, especificamente, eu vou falar do que poderia significar essa ilha. Talvez a ilha apareça no poema como um assunto de desbravamento, de descoberta, de achamento, que é inclusive uma palavra que vem ao final do poema. De qualquer modo, a aventura que nos é retratada nesse poema, ela tem a ver com uma aventura que se faz em meio à dificuldade. Se a gente pega logo as primeiras estrofes, a gente vai ver uma série de repetição da palavra mesmo, dando a ideia de que para que a aventura aconteça, para que essa ilha se encontre, vão acontecer uma série de apesar de mesmo. Mesmo nesse fim de mar, qualquer ilha se encontrava, mesmo sem mar e sem fim, mesmo sem terra e sem mim, mesmo sem naus e sem rumos, mesmo sem vagas e areias. Então quer dizer que toda a aventura de encontrar a ilha ou de não encontrar a ilha, ela vai ser realizada em meio a dificuldades. A repetição, então, no poema, ela vai trazer, bem possivelmente, essa atmosfera de dificuldade. Não é à toa que a repetição é um recurso extremamente valorizado em poesia, em música, em canção. O interessante de pensar é que, nesse poema, há também uma espécie de aventura interior, dentro da intimidade do próprio poeta. Porque, afinal, se diz que, mesmo sem terra e sem mim. Então, a gente vai ter todo um tipo de discurso lírico, ou mesmo biográfico aqui. Vou chamar a atenção para outra questão que aparece no poema, que é uma relação entre o pequeno e o grande, entre o micro e o macro, pelo verso. Aqui um mundo escondido, geme num búzio perdido. É uma imagem muito bonita que diz basicamente de que todo mundo se acha num pequeno detalhe, num pequeno objeto, quase que desprezível, que é um búzio. Essa ideia do pequeno contendo o grandioso, o universo, ela aparece mais cedo nos dois versos que para mim são os versos mais bonitos desse poema. Há sempre um copo de mar para um homem navegar. Esses versos foram os versos que impressionaram Raduan Assar, que se tornou um grande admirador da obra de Jorge de Lima. Não é à toa que uma boa parte da obra do Raduan Assar vão aparecer várias epígrafes e citações indiretas ou mesmo diretas da poesia do Jorge de Lima. A própria epígrafe do Grande Romance do Raduan Assar é retirada da Invenção de Orfeu, do Jorge de Lima. Aproveitando, da onde terá vindo o nome Invenção de Orfeu?
Se a gente faz uma breve pesquisa, a gente vê que Orfeu é uma figura mitológica que está associada à poesia, à canção, à grande capacidade de poesia e música. Para isso, vocês podem fazer uma pesquisa no Google, na Wikipédia, e vocês vão ver qual é a relação. Após Jorge de Lima ter terminado de escrever o livro, ele entrega a um amigo seu, também poeta, Murilo Mendes, e pede que Murilo lhe dê opções de título. O Murilo Mendes fala em 3 opções, sendo uma delas a invenção de Orfeu. A primeira seria a cosmogonia. O Jorge de Lima descartou isso porque achou muito pretensioso. O outro título teria sido Canto Geral, mas como Pablo Neruda havia publicado um livro com esse mesmo título, foi também descartado e sobrou a invenção de Orfeu. Se a gente pega, por exemplo, os Lusíadas, talvez o poema em língua portuguesa, o maior representante da tradição épica em poesia, a gente vai ver que é um livro, um poema que está falando de aventuras. E é interessante pensar que Jorge de Lima se refere à invenção de Orfeu como algo épico. Mas, o poeta diz, uma biografia épica, uma biografia total, e não uma simples descrição de viagem ou de aventuras. Biografia com sondagens, relativo, absoluto e uno. Mesmo o maior canto é denominado biografia. Daí que todo poema vai adquirir um conteúdo bastante biográfico, no sentido de lírico, pessoal, subjetivo, diferente do que costumeiramente a gente coloca como uma poesia épica, sendo uma poesia ligada à terceira pessoa, versus a poesia lírica ligada à primeira pessoa. Esse tema da ilha, da viagem, vai se perfazendo durante o livro, e há um outro verso que talvez seja uma síntese bonita disso. Contemos uma história, mas que história? A história mal dormida de uma viagem. A gente pode ler o Invenção de Orfeu também sob a clave de uma interpretação histórica do Brasil. O livro é meio que uma espécie de colonização por via da poesia sobre a história brasileira e sobre a cultura brasileira. É interessante notar que ele sai exatamente um ano antes de outro livro que fez o mesmo percurso, que foi O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Entretanto, para além dessa visão que tenta perceber uma outra história, uma outra colonização, uma outra cultura a partir da poesia, gostaria de chamar a atenção para um aspecto talvez simbólico do significado da ilha. Se a gente pega o dicionário dos símbolos do Chevalier do Guerbrandt, a ilha aparece como um lugar ligado a um centro espiritual primordial. A ilha, a que se chega apenas depois de uma navegação de um voo, é símbolo por excelência de um centro espiritual primordial. Bem, para além dessa questão espiritual, que é uma questão que a própria crítica associou à obra de Jorge de Lima e inclusive outros poetas, eu gostaria de talvez trazer a interpretação de que o achamento, a aventura, essas atividades talvez possam representar o próprio ofício de ser poeta, de produzir poesia, de fazer poesia. Esse poema é apenas um pequeno poema dentro desse enorme continente do livro do Jorge de Lima. É a própria imagem do búzio que esconde um mundo dentro de si. Achar uma ilha, embora isso seja uma tarefa difícil, não é a atividade a que se dedica qualquer poeta. Se você gostou do vídeo, deixe uma curtida, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e até a próxima.